E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das curiosidades. Então, antes de começar, já deixa o like aí pra dar aquela moral e inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E hoje vamos trazer um vídeo que vocês pediram bastante. Vamos para a Mongólia, o país lá entre a China e a Rússia. Então, esses aí já foram os países que nós vimos até o momento. Esses que estão com a bandeira foram os que a gente já viu na verdade, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Com mais de 1,56 milhão de quilômetros quadrados, a Mongólia é o 18º maior país do mundo e o 133º mais populoso, com um pouco mais de 3,3 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Ulaanbaatar, que possuindo mais de 1,5 milhão de pessoas, abriga quase metade da população do país. Na língua local, o nome da cidade significa Herói Vermelho. Sua moeda é o Tugrik e seu idioma oficial é o mongol, com mais de 5,7 milhões de falantes distribuídos entre a Rússia, a Mongólia e a China. No país, essa língua é escrita no alfabeto cirílico desde 1921, devido à influência comunista, mas também ao alfabeto original da própria língua, ainda usado na China. Uma tradução literal para o seu nome é Terra dos Mongóis. O nome mongol vem de Mong, que significa bravo. É dividido em 21 almagres ou províncias, e suas maiores cidades, além da capital, são Dahan, Erdene, Choiseul-Balsan, Moron e Covid. Não sei se as pronúncias são essas. De acordo com o Banco Mundial, sua economia é a 127ª maior do mundo, com um PIB de 13 bilhões de dólares. A principal atividade econômica do país é a mineração, produzindo carvão, cobre e ouro. Outra importantíssima atividade econômica é a pecuária, com a criação de ovelhas, cavalos, camelos e bois. Sua capital tem se modernizado bastante e é considerada a capital nacional mais fria do mundo, onde as temperaturas no inverno podem chegar aos 22 graus negativos. A média anual de temperatura é de menos 1,8 graus. Infelizmente, ela é uma das cidades com o ar mais poluído do planeta. Em 2019, foi considerada a mais poluída da Terra. Os povos mongóis fizeram o segundo maior império do mundo, o Império Mongol, superado apenas pelo Império Britânico no século passado. Com mais de 24 milhões de quilômetros quadrados, ia desde a China, passando pelo Oriente Médio até a Europa Oriental. Os mongóis conseguiram conquistar a China e transferiram a capital imperial para Pequim. Nem a Grande Muralha os parou. O império durou de 1206 até 1368, quando finalmente o último imperador teve que abandonar Pequim devido ao avanço militar chinês. O seu fundador e primeiro imperador foi Gengis Khan. Foi o maior ou um dos maiores conquistadores da história. Seu império possuía cerca de 1/3 da população mundial na época. Em suas conquistas militares, calcula-se que em torno de 40 milhões de pessoas tinham morrido. Sua figura é bastante presente na cultura do país. Há quem diga que o vilão da animação Mulan foi baseado nele. Além disso, estudos mostram que hoje existem mais de 16 milhões de homens descendentes direto do imperador. Acredita-se que ele tem engravidado mais de 1000 mulheres, já o número de filhos é totalmente desconhecido. O cara era pior que Preá. Em termos de religião, os budistas respondem por 53% da população do país. Já cerca de 40% não é afiliada a nenhuma religião, e há uma pequena parcela de uns 3% tanto de cristãos quanto de muçulmanos. Além disso, alguns povos tradicionais antigos aderem à tradição xamã mongol. Os mongóis são conhecidos por sua gigantesca hospitalidade. Aparentemente, os locais não se cansam dos turistas. Em vez disso, os convidam para conhecer as suas casas, contam detalhes de sua vida e tratam todos com muito entusiasmo. Eles acreditam que os convidados trazem benefícios e felicidades para casa, ou seja, quanto mais convidados a pessoa recebe durante o ano, mais prosperidade a casa terá. O país é uma grande vastidão vazia, com uma densidade populacional na casa dos 3 habitantes por quilômetro quadrado. Cerca de 30% da população do país são nômades, mas não, eles não são pobres. Esse é o próprio estilo de vida deles. Na verdade, eles migram com o passar das estações para encontrar melhores condições de alimento para os seus animais. É lá onde está a estátua de cavaleiro mais alta do mundo, e é claro, é do imperador Gengis Khan. Na parte superior há um mirante, já dentro há um museu que você tem que visitar. A Terra dos Céus Azuis, como o país é conhecido, tem uma topografia muito variada e as paisagens são dramáticas. Prados extensos e abertos ou estepes na Mongólia Central dão lugar ao deserto de Gobi no sul, as montanhas Altai no oeste e a floresta Taiga no norte. Suas características geográficas deram ao país animais incríveis, como os iaques, os cavalos selvagens, o leopardo da neve, a saiga, o camelo bactriano
as renas e muitos outros. E falando em renas, é lá onde estão os Tissatãs, um dos últimos pastores de renas do mundo. Seu modo de vida é totalmente diferente, eles sobrevivem há milhares de anos habitando remotos cantos da taiga. A rena e o povo Tissatã dependem um do outro. Alguns Tissatãs dizem que se as renas desaparecerem, sua cultura também desaparecerá. As renas fornecem leite, queijo, carne, pele e transporte para eles. Movem-se entre 5 e 10 vezes por ano. Foi no país onde os primeiros ovos fossilizados de dinossauros foram encontrados. Um dos maiores entretenimentos para os turistas é tentar encontrar fósseis. Em geral, isso é feito no deserto de Gobi. Mas atenção, os achados devem ficar no país. Até 1911, a Mongólia pertencia à China, quando então conseguiu sua independência após a queda da dinastia chinesa Qing. Na verdade, não foi a Mongólia completa que ficou independente. A que se tornou país era a Mongólia Exterior, enquanto a Mongólia Interior ainda está incorporada à China. Hoje, existem mais mongóis nessa região autônoma da China do que na própria Mongólia. E voltando a falar sobre a capital do país, ela foi fundada em 1639 como mosteiro móvel e mudou de lugar pelo menos 28 vezes até se fixar na localização atual em 1778. E você aí, tá achando que só os povos são nômades? Não, as cidades também são. A bebida tradicional das famílias nômades é o airag. Essa bebida nada mais é do que leite de égua fermentado e é servida nos dias de comemoração e também quando se recebem visitantes. O Festival Naadam é a data mais importante do país. Eventos de música, dança, culinária, artesanato e competições esportivas homenageiam os séculos de história do povo mongol. O espetáculo principal acontece na capital Ulaanbaatar e atrai um número crescente de turistas estrangeiros. Essa é a festa nacional da Mongólia, que celebra a cultura local e os séculos de tradição nômade. Da língua local, Naadam significa jogos e é declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Durante o festival, são realizadas diversas competições, como as de luta livre mongol, corridas de cavalo e arco e flecha. A apreciação por cavalo é bastante famosa por lá. Os cavalos simbolizam a cultura do país e dizem que um mongol sem cavalo é um pássaro sem asas. A população equina da Mongólia supera a população humana. Muitos cavalos vivem completamente soltos na natureza. E falando em cavalo, o país é lar de uma das espécies que se acreditava ser a dos últimos cavalos selvagens do planeta. Natural do deserto de Gobi, o cavalo de Przewalski está seriamente ameaçado de extinção. É uma das espécies mais antigas que existem. Infelizmente, em estudos recentes, foi mostrado que eles não são totalmente selvagens, pois são descendentes de uma espécie que foi domesticada há uns 5.000 anos. Sendo assim, na Terra não existe mais nenhuma espécie de cavalo que não tenha sido domesticada em algum ponto de sua existência. Mas mesmo assim, eles vivem de forma selvagem na natureza do país. Por lá, a caça com falcões ainda é bastante presente, sendo parte da tradição secular da cultura do seu povo. E acreditem, eles usam as aves até para caçar lobos. Em sua bandeira, o vermelho simboliza o progresso e a prosperidade, e a faixa azul simboliza o céu. Já o desenho são representações geométricas que fazem referência ao fogo, o sol, a lua, a terra, a água e ao símbolo do Yin Yang. Estes são personagens antigos dos mongóis e são usados para propagar sabedoria, liberdade da vontade, desejo de paz e justiça. O seu maior lago é o Lago Kovisgu, que detém 70% de toda a água doce do país e cerca de 1% da água doce do planeta. Esse é o segundo maior lago de água doce da Ásia, atrás somente do Lago Baikal na Rússia. Está localizado a 1.600 metros de altitude e no inverno, com as temperaturas na casa dos menos 40 graus, suas águas congelam por completo e torna-se um incrível ponto turístico. Tem até o Festival do Gelo. A vestimenta tradicional do país é o Dil, usado há séculos entre mongóis e outras tribos nômades da Ásia Central. Pode ser feito de algodão, seda, lã ou brocado. O design do Dil varia de acordo com as culturas e os grupos étnicos. Karakorum, a antiga capital do Império Mongol, foi fundada em 1220 e abriga o primeiro mosteiro budista da Mongólia, que na verdade é um complexo de igrejas, templos, museus, conservatórios e estátuas. É considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco e preserva a história da Mongólia Central em valioso acervo extremamente conservado. E por último, você sabia que o termo mongolode tem relação com a Mongólia? Isso porque, nos anos 1800, quando começaram a estudar a síndrome de Down, viram que as características físicas das pessoas com essa síndrome, como o formato do rosto e dos olhos, por exemplo, se assemelhavam um pouco com o dos povos mongóis ou mongoloides. Daí,
passaram a ser classificados como mongoloides. Porém, em meados do século passado, o termo foi mudado e passou a se chamar Síndrome de Down. Então lembre-se que os mongoloides mataram mais de 40 milhões, derrotaram a China e fundaram o segundo maior império do mundo. Mongoloides ou mongóis são povo, não esqueça disso. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí pra dar moral, inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro de novos vídeos. Então, se não viu os vídeos anteriores, dá uma voltada aí que tem muito vídeo de país, de estado, de outras coisas que você pode gostar, beleza? Então, conto com seu like e com sua inscrição para dar aquela moral pra gente, beleza? Então, por hoje é só, até a próxima, valeu e é nóis, fui!